Oi, meus queridos da Curadoria Saudável, do nosso canalzinho que está tomando forma, né? Cada semana uma receita nova. Aproveitando esse clima que todo mundo ficando mais em casa, querendo comer um docinho, eu vou fazer um bolo bem gostoso hoje. O maridinho adora. Muito bom, gente. É um bolo de nozes, é um bolo assim um pouquinho mais pesado, ele não vai ficar um bolo fofinho, mas ele é muito saboroso. Ele lembra muito aquela torta de, como é que fala mesmo? De Santiago, da Santiago de Compostela, assim. Isso. Ela é uma torta que derrete na boca, assim, você vê que tem bastante castanha, mas fica bem saborosa, assim, todo mundo vai amar. Vai ser um ótimo cafezinho da tarde com cafezinho, vai ser maravilhoso. Vamos aos ingredientes? Olha, primeiro a gente vai bater meia xícara de xilitol. Vocês podem ver que tem um rosinho aqui. Eu coloquei uma pitadinha de sal só para dar uma, né, ressaltar o sabor doce mesmo do bolo. 2 ovos. E aqui tem 2 colheres de sopa de manteiga ghee e meia xícara de água. Água normal mesmo, natural. Aqui, esses a gente não vai bater, mas vai colocar na mistura. A gente tem meia xícara de farinha de coco branca ou 2 colheres de sopa. E aqui nós temos 1 xícara e 1/4 de nozes, mais 1/4 de castanha de caju. Eu peguei e bati tudo, mas você pode comprar. Na verdade, o liquidificador você consegue tostar. Você pode ver, tostar não, desculpe, processar. Que ela fica bem assim, grossinha mesmo, né? A ideia é essa, não é pra ficar fininho não. Então, eu vou colocar todos os ingredientes, mas só pra vocês saberem, tem um pouco de castanha de caju, bem pouquinho, só pra dar um sabor, mostrar um pouco mais as nozes. E nozes mesmo, normal. E canela. Coloquei, sei lá, quase 1 colher de sobremesa de canela. Mas isso fica muito a gosto de cada um. E aí, no final, a gente vai colocar essas nozes aqui picadas. Eu só dei uma... Processei, assim, 2 vezes, né, no pulsar. Só pra gente depois colocar, então, a crocância no meio. E vou bater aqui primeiro, depois eu vou explicar em relação à caldazinha que vai no meio, pra vocês saberem certinho, tá? Então, como eu falei, ovo, mais água, mais manteiga, mais o açúcar, a gente coloca no liquidificador, bate uns 5 minutos para tirar um pouco do cheiro do ovo e para fazer uma mistura homogênea também desses que são mais líquidos, com o açúcar que no caso é xilitol. Então, para quem é do turma do low carb, esse bolo aqui é o melhor, gente. Castanha e adoçante. Então, realmente ele é bem low carb mesmo. Aqui, ó, a nossa misturinha, ela fica bem líquida mesmo, porque tem água, né? E eu esqueci de comentar, eu coloquei extrato de baunilha, ou pode ser essência também. Se for essência, você coloca 1 colher de sopa. Se for o próprio extrato, você pode colocar menos, 1 colher de chá, que ele, como é o extrato, ele tem melhor qualidade. Agora, vamos misturar. Gente, é muito prático esse bolinho, tipo... Nossa, é bom demais, demais, demais. Vocês podem fazer até com as crianças em casa, para incentivar a criança já a comer bem, a se cuidar. Farinha de coco, é a farinha de coco branca, tá, gente? Não é aquela farinha marrom que vai aquela parte marrom do coco, é só a parte da polpa mesmo. Vocês vão ver que vai ficar bem líquidozinho mesmo o bolo. A ideia é essa, uma massa mais líquida. E agora eu vou misturar as castanhas e 1 colher de chá de fermento. E antes de eu terminar, eu vou só explicar sobre uma calda e quando eu for pôr na calda vocês vão entendendo. Eu faço uma caldinha com meia xícara de água, 2 colheres de sopa de manteiga ghee e 3 colheres de sopa de xilitol e bastante canela. E eu vou regar o bolo. Depois que eu ponho na forma, eu vou regando no bolo essa misturinha que eu fiz aqui. Eu levei um pouquinho para esquentar, mas não é para esquentar não, só para derreter mesmo a manteiga ghee, porque na temperatura ambiente ela fica mais sólida. E aí depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou colocando isso na forma, tá? Agora eu vou colocar o fermento. O fermento é 1 colher de chá de fermento em pó normal, esse pó royal que vocês conhecem. E as nozezinhas picadas para dar aquela crocância na massa. Agora a gente volta para mostrar como é que eu monto isso tudo na forma, tá bom? Continuando, gente, aqui ó, já coloquei o pó royal, as castanhas quebradinhas, né, as nozes, apenas nozes. Vou colocar na minha forma. Rende um bolo bem pequenininho, porque assim, é um bolo que também tem como é muita gordura, né, gente, ele é um bolo com caloria mais alta, então a gente também não pode comer muito, né, ainda mais que ele é muito bom. Tá, colocamos a massinha aqui na nossa forma. Uma forma simples. Aí, o que eu venho? Eu venho com essa mistura que eu falei pra vocês, né? De
água, manteiga e o xilitol, né? E a canela, e vou jogando mesmo da forma que vocês quiserem. Muitas vezes eu não uso tudo, tá, gente? Na verdade, eu faço um pouquinho a mais pra não faltar. E vou espalhando na massa, toda a massa. E é isso, a gente leva pro forno pra assar. Em relação ao forno, põe no forno mínimo. Normalmente bolos que não tem farinha de trigo, você tem que pôr no mínimo possível para ele ter tempo para ele crescer, porque como não tem farinha de trigo, a estrutura dele é ruim, então ele normalmente ele não vai crescer muito. Se você pôr o fogo muito alto, ele vai subir e vai sovar, né? E esse bolo ele já é mais pesadinho, mas ele lembra um pouco o brownie, esses bolos mais pesados. Então, forno no mínimo, o meu aqui vai até 160, mas se o seu vai a 180, se for a gás, põe 180. E o tempo vai depender muito. Aqui no meu é rápido, 25 minutos, o elétrico, 30 minutos no máximo. Se for a gás, pode ser que demore uns 40 minutos, mas você fica sempre olhando e aquele teste do palito que todo mundo conhece, tá bom? No final, agora eu mostro pra vocês o resultado do nosso bolo maravilhoso de nozes. Gente, depois de 20 minutos, nosso bolinho, olha que lindo, ele fica meio rajadinho assim, por causa daquela caldinha. E vamos fazer só terminar tudo. Usei metade só da caldinha, então você pode fazer metade. Eu vou colocar aqui embaixo só a metade da caldinha. Se você quiser dobrar a medida, porque é um bolinho pequeno, né? Às vezes você tem mais pessoas na sua família, aí você pode fazer a calda total. Ficou mais ou menos 20 minutos, como eu disse, né? 20, 30 minutos nesse forno aqui, deu 25 minutos. Aí vocês avaliam, o testinho do palito tá ótimo. O ideal quando o bolo é com muita castanha, com muita oleaginosa, um bolo low carb, é que você deixe uns 10 minutos para ele dar uma esfriada, porque senão ele já tem tendência a desmontar mesmo, né? Porque ele não tem estrutura. Mas também não pode deixar muito mais que isso, porque ele começa, a umidade dele vai descendo e aí fica embaixo, vai solando, fica aquele bolo solado embaixo, porque a umidade tende a ir para baixo, né? A água que vai evaporando. E se você quiser que tenha 100% de certeza que esse bolo vai sair daqui inteiro, gente, o ideal é você colocar um papel manteiga embaixo. Se você vai fazer um lanche da tarde, fazer algo assim bonito, eu sempre coloco papel manteiga porque aí não tem perigo, ou senão aquelas formas de fundo removível, porque aí você evita o perigo que vai acontecer agora nesse momento de eu tirar e ele despedaçar, porque é um bolo muito pesadinho, igual eu disse, mas sem estrutura. Peguei um pratinho aqui. Gente, isso aqui é ao vivo, né? Então, não tá muito quente mais não, porque o alumínio é algo que esfria rápido. Não, soltou. Vamos fazer o quê? Vamos voltar o bolinho pra gente soltar ele melhor da forma, pra não tentar destruí-lo. Aí é isso aqui, né, gente? Vocês aprenderam. Vai soltando, tá vendo? Vocês podem ver que é um bolo bem molhadinho, por isso que ele é gostoso. Lembra bem bastante essa... Na verdade, eu quis desenvolver isso porque o Neto trouxe da Espanha uma torta daquela da Santiago, né, de Compostela, muito famosa. E eu falei, gente, eu preciso fazer algo mais ou menos parecido com isso. E eu acho que ficou até parecido, né? Eu vou cortar aqui, agora eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Deu certo, gente, como eu falei, pode colocar o papel manteiga, mas aí, ficou bem bonitinho. É um bolo pequeno, ele lembra mais uma torta mesmo, não é aquela textura de bolo, é uma torta mesmo. Muito saborosa. Então faz esse final de semana, faz em casa, é facinho, ingredientes, você não tem que ter batedeira, somente um liquidificador. Se você não tiver, pode bater bastante aquela mistura com o fouet, com garfo, que você só para tirar um pouco do cheiro e dar aquela misturada legal nos ingredientes. E só faz e me fala aqui depois o que vocês acharam, viu? Obrigada pela companhia de todos e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscrevam no canal, dá um likezinho, gente, para reposta aí pros amigos. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos tentar se alimentar melhor. E nada, a gente ama bolo, todo mundo ama bolo. Então, vamos buscar algo mais saudável pro dia a dia.